Está aqui, o doutor Guinter e o doutor Diego me deram uma missão da gente discutir um pouquinho sobre fusões e aquisições no cenário da saúde. Então, deixa eu compartilhar a minha tela e os senhores me avisam se vão vê-la. Vamos ver aqui. Desktop. Guinter, fala para mim, por gentileza, se você está vendo a minha tela no formato apresentação. Perfeito, doutor. Tá ótimo. Então, vamos lá. Nos próximos minutos, falar um pouquinho, uns 20 minutos, falar um pouquinho sobre fusões e aquisições no cenário da saúde. Assisti a grande maioria das aulas essa manhã, aqui no módulo do NGTA. Até eu estou brincando aqui que eu estou tocando duas salas ao mesmo tempo, porque eu estou com iPad, celular, computador, nesse momento participando também do simpósio do ERAS, mas eu fiquei aqui atento a várias coisas que já estão acontecendo do NGTA. E estou aprendendo muito, graças a Deus, todas as aulas estão sendo gravadas para depois poder assistir novamente com bastante calma. E nesse módulo, onde teremos aqui grandes participações do Papaléu, do Pablo, sobre tributação, me coube aqui falar um pouquinho sobre fusões e aquisições, e aqui é uma coisa que eu vou tentar embasar com alguns pontos do passado, mas principalmente olhando para o futuro. Vi discussões aqui muito ricas e esclarecedoras do Dr. Ottoboni falando sobre os serviços de anestesia, o Dr. Mauro, doutora Simone falando sobre questões de cooperativas. Então, vamos dar uma olhada no que está acontecendo no nosso mercado de saúde, principalmente para fora também. Todo dia a gente abre o jornal, ou a gente acessa uma página na internet e a gente está vendo uma notícia sobre alguém que comprou alguém que fundiu com alguém que incorporou alguém no cenário da saúde. E isso está ficando uma loucura que já está difícil a gente acompanhar essas notícias em tempo real. Então, eu separei aqui uma agenda para a gente poder falar qual é o nosso cenário atual, o porquê isso está acontecendo, quem está fazendo essas fusões, como que elas estão acontecendo, qual é a tendência futura, isso vai continuar ou não vai? E serviços médicos, e anestesia, aonde a gente entra com isso tudo? Então, essa aqui é a agenda que eu vou tentar seguir nesses próximos minutos para a gente poder discutir um pouco desse cenário de M&As, de fusões e aquisições, começando então pelo cenário atual. Dr. Ottoboni mostrou isso para a gente logo de manhã, em uma das primeiras apresentações. A evolução que nós estamos tendo de forma decrescente no número de operadoras que existem no Brasil e da evolução também decrescente que estamos tendo nos hospitais no Brasil. Então, senhores, algo acontece no Brasil. As operadoras estão fechando ou estão fundindo, eram duas, se tornaram uma, e os hospitais, da mesma forma, estão fechando. Algo acontece. E o Covid, ele veio para acelerar este acontecimento. Então, não tem como falar no cenário atual se nós não separarmos um período pré-Covid e um período Covid e pós-Covid, que estamos entrando agora. E para entender esse cenário, precisamos entender por que os hospitais estão fechando e por que as operadoras estão fechando. Então, vamos começar aqui por esses quadrantes, entender como estavam as operadoras antes do Covid. As operadoras antes do Covid estavam com dificuldade financeira, porque existia um aumento exagerado do VCMH, da variação do custo médico hospitalar, ou seja, um gasto assistencial extremamente alto, aumento de sinistralidades, muitas pessoas procurando o serviço de saúde e incorporações de novas tecnologias. Um exemplo aqui da nossa realidade do dia a dia, a incorporação de uma cirurgia robótica, que a gente sabe que não muda o desfecho, mas encarece de forma significativa o sistema de saúde. Alguém paga a conta no final do dia, e este alguém, na sua grande maioria, ou é o governo federal, pelo SUS, ou é a operadora, falando aqui especificamente de saúde suplementar. Dessa forma, as operadoras estavam com dificuldades financeiras. Enquanto isso, antes da pandemia, os hospitais estavam fazendo caixa e muito dinheiro. No modelo de funcionamento de fee for service, que já foi comentado aqui, ou seja, um modelo volumétrico, quanto mais eu produzo, mais eu ganho, independente da qualidade, isso fazia com que se tivesse protocolos clínicos muito caros, muitas vezes transvestidos de um selo de qualidade, de Joint Commission, de Quemento,
mas no meu hospital eu preciso solicitar esses exames, precisa fazer pós-operatório na UTI, protocolos assistenciais caros, com um argumento que era manutenção de qualidade, e não necessariamente o eram, e uma falta de conhecimento do médico na parte de gestão e custos. Para o médico fazer boa medicina, é eu ter todas as medicações, todos os dispositivos, todos os devices à minha mão, para que eu possa fazer uma boa medicina, sem mensurar desfecho. E não me interessa quem paga a conta. E, pelo contrário, se o hospital fala que a partir de agora eu não posso usar uma determinada medicação, eu falo que esse hospital está caindo a qualidade e eu vou para um outro hospital que me permita fazer o que eu quero. Então, não me dava nenhuma visibilidade de gestão, enquanto isso, os hospitais ganhando bastante dinheiro. Chegou a pandemia. No que chegou a pandemia, as cirurgias eletivas foram canceladas. Com isso, o custo assistencial para as operadoras reduziu. E as operadoras começaram a fazer lucro e começaram a colocar dinheiro dentro do caixa. Em contrapartida, os hospitais tiveram um grande impacto financeiro. Aumentou o custo fixo, porque agora eu não tenho mais como diluir aquele custo pelo número de pacientes, e os hospitais começaram a passar por dificuldades financeiras, começaram a quebrar e começou a respingar nos assistentes, começou a respingar nos médicos, porque a partir de então, os hospitais falaram, agora eu quero compartilhar o risco. Serviço de anestesia, vem aqui que agora a gente vai renegociar, porque agora eu não estou ganhando mais dinheiro, e muitos hospitais começaram a cobrar pedágio em cima do honorário médico. O que a operadora vai te pagar, eu vou ter um pedágio de 10%, 15%, porque eu estou te dando a permissão de trabalhar no meu hospital. Então, o cenário ficou pré-pandemia, operadora com pouco dinheiro, hospital com muito dinheiro. Pós-pandemia, durante a pandemia, a operadora começou a juntar dinheiro e o hospital começou a passar dificuldades. E aonde está o médico nisso tudo? Aonde nós estamos? Estamos perdidos aí no meio. Não somos nem chamados para essa discussão. Agora estamos saindo do cenário de pandemia. E saindo do cenário de pandemia, começa a virar o jogo novamente. Se nós olharmos aqui nessa reportagem do Valor Econômico, vejam que os hospitais, em 2021, segundo trimestre de 2021, em comparação a 2020, veja que tiveram uma variação de mais 600%, mais 1.000%, mais 300%. Os hospitais voltaram a operar e fazer caixa. E as operadoras começaram a ficar no vermelho novamente. Uma variação de menos 90%, menos 60%, e por aí vai. Ou seja, esta balança está voltando a ficar, ela sempre esteve desequilibrada, ou para um lado ou para o outro. E nós, médicos, perdidos no meio, porque nós dependemos do hospital para trabalhar e das operadoras para pagar as contas. Então, por que começamos nos últimos anos a haver uma corrida acelerada por esses processos de fusões e aquisições? São vários motivos. Primeiro, que existe uma demanda reprimida enorme. Muitos pacientes estão sendo mal assistidos. Segundo, que é uma estrutura de negócio que não fecha. Acabamos de ver aqui que ou para o hospital ou para o operador isso não fecha. Então, existe uma pressão para redução de custo. E o gasto per capita na saúde do Brasil ainda é baixo. Isso faz com que a gente tenha que otimizar os nossos processos para poder fazer fechar essa conta. Ainda com o advento da pandemia, como a gente já viu, redução de volume cirúrgico, aumento de custos de insumos e um desequilíbrio desta balança. Portanto, esses são alguns motivos que levaram o grande sistema de saúde no Brasil, operadoras, laboratórios e hospitais, a iniciar estratégias de fusões e aquisições, com alguns drivers, com alguns motivos, algumas motivações e algumas estratégias. Quando você faz fusão, veja que ao ser feita uma enquete com 135 processos de M&A, 67,5% disse que o meu driver principal é crescimento, eu quero crescer. 40% quer captar sinergia, 35% captar tecnologias, 30% complementação geográfica, ou seja, expansão. Então, todos com um grande driver de crescimento. Fato é que, do ponto de vista econômico, existem sinergias. A partir do momento que fazemos um processo de M&A, a gente tem sinergia em escala na parte econômica, porque ela cresce. Sinergia no escopo, porque a gente tem uma ampliação geográfica e, a partir de agora, eu extrapolo a minha área de atuação.
Sinergia de estrutura, porque a partir de agora eu não preciso ter duas estruturas independentes para a parte financeira, eu posso ter uma estrutura única. E sinergias de habilidades, porque ninguém sabe tudo, alguns sabem mais alguma coisa do que outras. Então, quem começou a fazer esses processos de M&A? Se olharmos nos últimos 5 a 6 anos, vamos ver que esse número está sendo crescente nesses processos de fusões e aquisições no setor de saúde. E aí, nós vemos os grandes players. Nesse slide já mostrado pelo Dr. Ottoboni, vemos que de 2020 para 2021, a Redditor São Luís foi a que mais fez processos de aquisições e fusões, seguido da DASA, da Notre Dame com a Apvida. Então, veja, os senhores, que os grandes estão se tornando cada vez maiores. E aí, nós não estamos num processo de consolidação do setor de saúde no Brasil. Nós já estamos consolidados. O setor de saúde não está em processo, ele já foi consolidado. Quem foi consolidado? Os hospitais, que já teve 15 operações no último ano, planos de saúde com 14 operações no último ano e os setores de diagnóstico. Portanto, hospital, plano de saúde e setor diagnóstico já estão consolidados. E quando a gente olha no Brasil, a região sul e sudeste é a que tem maior processos de M&A, sendo que 50% concentrado aqui no estado de São Paulo. E aí, isso faz com que esses grandes players da saúde se tornam cada vez maiores. Veja que a Redditor e o São Luís, eles têm um hospital hoje com 10 mil leitos, que é a sua rede hospitalar, claro. A Apvida, que aqui já conta com a fusão da Notre Dame Intermédica, com 7 mil leitos. E aí nós temos, correndo atrás, Rede DASA, Rede Américas, Mater Dei, Coro Saúde, entre outros, procurando fazer essa expansão. Já do ponto de vista de operadoras, se nós olharmos o market share, o sistema Unimed ainda representa 30% de market share de operadoras no Brasil. Mas se nós formos olhar outras operadoras que não a Unimed, um sistema verticalizado, nós temos em segundo lugar a Notre Dame com 12%, em terceiro lugar a Amil com 8%, em quarto lugar a Bradesco com 7%. Então vejam os senhores que o sistema de saúde no Brasil já está concentrado na mão de poucos players. Como que isso tem sido realizado? Isso aconteceu, e esta acelerada da consolidação do Brasil, no sistema de saúde brasileiro, aconteceu após o dia 19 de janeiro de 2015, que foi onde foi aprovada a Lei 13.097, que foi uma lei que autorizou o investimento de capital estrangeiro na aquisição e fusão na área de saúde. Dessa forma, Fundo Pátria, a XP Investimentos, entre vários outros fundos, entraram no mercado da saúde. Por quê? Esses fundos, eles procuram negócios que tenham um grande spread. E o que significaria isso? São negócios com grande potencial de lucro e que ainda encontram-se desorganizados. Foi o que aconteceu na alimentação, quando surgiu o iFoods e outras plataformas. Foi o que aconteceu no transporte, quando surgiu o Uber e outras plataformas. Foi o que aconteceu na economia, como surgiu as fintechs e outras, como o Nubank, desculpa, acabou de fugir o nome, Nubank e outras plataformas. Geralmente, a consolidação dos setores acontecem em setores menos complexos. E a saúde é o setor mais complexo. E o porquê é o setor mais complexo? Porque tem diversos stakeholders com diferentes interesses. Existe o stakeholder paciente com interesse específico, o stakeholder hospital com interesse específico, o stakeholder operadora com interesse específico, um stakeholder médico com interesse específico, um stakeholder empresas de medicação e devices com interesse específico. Então, toda vez que temos muitos stakeholders envolvidos em um mesmo ambiente, uma mesma atmosfera, ele se torna mais desafiador. Esse processo de M&A, ele pode acontecer basicamente de duas formas. Ou de uma forma horizontal, que envolve empresas do mesmo ramo. Eu sou Redditor, São Luís,
e eu resolvo comprar outros hospitais. Eu estou no mesmo ramo, um ramo de hospital, ou uma operadora Apvida que faz a fusão com uma outra operadora Notre Dame. Então, nós temos o objetivo de uma extrapolação geográfica. Ou existe uma maneira que é chamada maneira vertical, ou seja, você amplia a sua cadeia de atuação. Eu sou uma operadora, compro um hospital, ou sou, por exemplo, uma Redditor que incorpora uma Sul América, ou eu sou um hospital que compra alguém que me dê uma cadeia de suprimentos, por exemplo, de medicações. Então, você começa a se diversificar e você começa a trabalhar num modelo de economia de escala. Isso te traz maior poder de negociação com os seus clientes. Bom, qual tem sido a tendência desse processo de M&A? Vamos primeiro dar uma olhada para o mundo. Quando olhamos para o mundo, em 2020, nós tivemos mais de 3.000 processos de M&As na saúde. Isso envolveu mais de 350 bilhões de dólares, ainda com a metade delas concentradas nos Estados Unidos e no Canadá. Quando olhamos na América Latina, o que nós temos? No último ano, por causa da pandemia, teve-se uma queda de 30% no processo de M&A. Mas os investidores e os analistas consideram que para 2022, os investidores estão animados. E por que estão animados para a América Latina? Primeiro, porque subiu o preço das commodities, trazendo dólar e trazendo dinheiro para a América Latina, em virtude do cenário mundial. Terceiro, o Brasil, que é um grande, segundo o Brasil, que é um grande representante da América Latina, e é ano eleitoral. Eles acreditam que o novo governo vai ser um governo pragmático para tratar o assunto da saúde. E terceiro, a Europa sofre um grande problema geopolítico com a guerra da Ucrânia com a Rússia, e a América Latina ela é pouco afetada por isso. Portanto, para este ano de 2022, os investidores entendem que a América Latina será um foco nesse investimento de fusões e aquisições, em especial na área da saúde. Vamos olhar agora para o Brasil. Os analistas, eles consideram que o Brasil ainda tem uma grande oportunidade de processo M&A. Segundo a ANS, nós temos ainda 900 operadoras de saúde no Brasil, operadoras pequenas. E segundo a Confederação Nacional de Saúde, nós temos mais de 4.000 hospitais particulares, onde esses hospitais, muito deles têm gestão familiar, ou seja, eles estão esperando para serem comprados, para justamente entrar dentro de uma grande rede. Os analistas consideram que a região Sudeste ainda é a região de maior interesse deste processo, ou seja, muito ainda vai acontecer na região Sudeste, em especial em São Paulo. Mas o Espírito Santo já mostrou um grande processo, uma onda de aquisição, onde o Grupo Meridional foi adquirido. Belo Horizonte, o Mater Dei tem feito um grande movimento, e a Unimed vai começar a se mexer, porque está perdendo market share por causa do Mater Dei. E a região Nordeste no Brasil também tem sido alvo de processos de M&A, porque teve um aumento da renda da população do Nordeste, o que vai fazer com que eles tenham mais acesso à saúde suplementar. Desta forma, esta é a tendência que os analistas consideram do processo de M&A na área da saúde. Isso, quando se compra um hospital aqui, um hospital acolá, isso vai acontecer cada vez com mais frequência. Agora, tem grandes notícias que nos assustam, como essa do dia 23 de fevereiro, que a Redditor incorporou a Sul América e passando para os acionistas da Sul América 13% das ações dessa nova empresa, onde o CEO da Sul América passou a ocupar uma cadeira do conselho administrativo da Redditor. Senhores, muitos hospitais dependem da Sul América, onde 30% do movimento de atendimento cirúrgico é Sul América. E existe a discussão de uma cláusula que os pacientes da Sul América serão direcionados para a Redditor. Veja que estamos falando de uma rede de hospitais com mais de 10.000 leitos no país. Se isso acontecer de fato, e nesta cláusula diz que caso não aconteça, a Redditor teria um pênalti de 7 bilhões de reais, isso corresponde a 30% de um movimento de um hospital privado.
Outros movimentos nas verticalizadas que a gente viu a fusão da Hapvida com a Notre Dame. A Hapvida com a Notre Dame se tornando uma das maiores operadoras verticalizadas do país, agora, há menos de um mês, no dia 31 de março, já lançaram uma solução nacional de saúde suplementar no sistema verticalizado. Então, ultrapassando qualquer tipo de barreira geográfica. Senhores, se nós estamos vendo isso acontecer com as operadoras, com os hospitais, no mundo, na América Latina e no Brasil, qual será o futuro dos serviços médicos? Ou nós ficaremos apenas sentados assistindo? Os serviços médicos já começaram. O primeiro foi a oftalmologia, onde o Fundo Pátria ele entrou para a consolidação do setor de oftalmologia pela Opti. E não ficou atrás a XP, que agora também entrou no mercado de oftalmologia. E nós já estamos vendo dois grandes players, que é o Fundo Pátria e a XP, disputando o mercado de oftalmologia. No mesmo sentido, foram as oncoclínicas, que a JP Morgan fez o processo de IPO da oncoclínicas, que levantou 3 bilhões de reais na B3. Isso mostra que o setor de oncologia, hoje a Oncoclínicas, já está se despontando como o maior serviço de oncologia clínica da América Latina. E é serviço médico. Não é à toa que jornais científicos como o JAMA publicou isso, a participação de private equities nas aquisições de serviços médicos. Senhores, eu estou falando do JAMA, que publica artigos médicos, começando a publicar artigos envolvendo exatamente essas áreas de fusões e aquisições. Vejam os senhores que de 2013 a 2016, esse número de aquisições de serviços médicos só tem aumentado por private equities. Uma tabela ainda desse artigo do JAMA, e eu sei que está muito difícil ser lida, não é este o objetivo, eu trouxe para os senhores, olha quem é o número 1 em aquisições de private equities, serviço de anestesiologia, que corresponde em 33% das aquisições por private equities nos Estados Unidos. Quando a gente fala de especialidade, nós também estamos em primeiro lugar. O serviço de anestesiologia, mais uma vez, estamos sendo inovadores e disruptivos, estamos em número 1, uma publicação do JAMA, em fusões e aquisições por private equity. E aí vem a pergunta, e a anestesia? Vamos ver o que acontece fora do Brasil? Porque no Brasil nós não tivemos ainda este movimento. Uma questão de tempo, mas ainda não tivemos. Agora, e vamos olhar para fora. Estados Unidos. Esta tabela corresponde ao crescimento de 2009 a 2015 em aquisições de grupos de anestesia e de dor. Vejam, senhores, que esse número só aumenta. Em 2009, ainda tímido, 3 processos de aquisições nos Estados Unidos, em 2010, 7, 8 e só subindo. E nós sabemos que o Brasil está aí uns 10 anos atrás dos Estados Unidos nessas iniciativas. No entanto, que quando eu estava no ASA em 2018, eu assisti essa palestra do Gerard, e o Gerard, ele é um gerente, um diretor de qualidade da Envision Healthcare. A Envision Healthcare é o maior serviço médico dos Estados Unidos. E veja que na palestra do ASA, ele mandou no final da fala dele esta frase: não existe razão para que não exista fusões entre os serviços de anestesia. Se você quiser fazer, você faz. Não existe por que não fazer. Isso em 2018. Em 2019, o Anesthesiology News traz consolidação dos serviços de anestesia. Continua a acontecer com novos parceiros. E aí, eu tinha mostrado aquele gráfico para os senhores de crescimento até 2015. Vejam, senhores, em 2015. Não é para ler, ok? Na coluna da esquerda está quem comprou. Na coluna da direita está quem vendeu. Vejam, senhores, grupo de anestesia comprando grupo de anestesia ou fundindo com grupo de anestesia. Aqui depende do tipo de negociação, mas ó, estamos lá, ó, US Anesthesia Partners, fazendo fusão com Medical Anesthesia Consultings, e por aí vai. 2015,
2017, 2018, e esse processo nos Estados Unidos não para. E aí a gente olha, a Synergy Anestesia foi adquirida pela American Anesthesiology, Atlantic Anesthesia foi adquirida pela Napa, Certified Anesthesia foi adquirida pela Team Health, e por aí vai. Nós temos N exemplos do que está acontecendo fora do país. Portanto, senhores, gostaria de finalizar com essa reportagem dessa consultoria que fala: não ignore o M&A da anestesia. Entenda e surfa esta onda. E aí ele fala que os grandes grupos estão se tornando cada vez maiores e que os grupos pequenos estão se tornando escassos. E ele conclui dizendo que existem muitas opções para o nosso crescimento do futuro, mas definitivamente ignorar isso tudo que está acontecendo não é uma dessas opções. Então, senhores, mais uma vez, agradeço aqui aos senhores e parabenizo mais uma vez Guinter, Diego, Takashima e todos os colegas do NGTA pelo excelente trabalho que estão desenvolvendo nessa manhã. Muito obrigado, Falcão. Excelente palestra.